Estão conseguindo ver a minha apresentação? Ok. Gente, a gente vai começar, tá certo? Eu já vou começar em respeito até pela questão do horário, né, com os demais colegas. E aí, algumas dúvidas que surgiram ao longo da semana, no final, eu trago, tá bom? Ou até durante o momento da minha fala, vocês vão perceber que eu vou estar tentando esclarecer algumas dessas dúvidas, tá certo? Coisas que perguntaram no privado para mim ou para a Mônica, e aí a gente achou por bem trazer dentro de algum momento, tá? Para a formação de hoje, né, vocês sabem lá, de acordo com o nosso cronograma, nós previmos aí formação semana passada, essa semana e na semana que vem, né? Então, para a nossa formação de hoje, como a gente tem conversado com vocês e tentado sempre deixar claro, quando o PIBID ele é submetido, né, para a CAPES com aprovação, são feitos projetos, né? Cada coordenação fez um projeto e idealizou um projeto e fez um cronograma de ações, como era que iria realizar esse PIBID, tá certo? Dentro do projeto PIBID interdisciplinar, né? Que aí a gente tem que ressaltar que é o único que tem aí. Tanto eu como o Mônica, quando nós sentamos para idealizar, a gente idealiza na perspectiva de se trabalhar com uma metodologia ativa, na perspectiva de que vocês ingressassem dentro dessas escolas, mas que vocês fizessem papéis diferenciais dentro dessas escolas. Tá? E por isso a gente optou para trabalhar com a metodologia do STEAM, tá? Que é o acrônimo para trabalhar ciência, tecnologia, matemática, artes e engenharia. Entretanto, você não pode trabalhar o STEAM sem ter o conhecimento do que se chama aprendizagem baseada em projetos. Então, por isso, a gente vai, nesse primeiro projeto que a gente vai desenvolver, nós vamos dar um enfoque na aprendizagem baseada em projetos. Não é que nós não vamos trabalhar o STEAM, nós vamos trabalhar agora, nesse primeiro projeto inicial que vocês estão aprendendo, né? A gente vai trabalhar só nos projetos do segundo semestre. Nesse projeto agora, nós vamos ter esse enfoque nessa aprendizagem baseada em projetos, ABP, tá bom? Se vocês precisarem falar, vocês dizem alguma coisa, porque eu não vejo, né? E aí é importante eu ter essa noção. Então, vamos lá. O que é ABP? ABP é um termo, tá? Em inglês, que significa aprendizagem baseada em projeto, ou Project Based Learning, certo? É uma metodologia ativa que surge aí, tá certo, gente? Em 1990, nos Estados Unidos, com Dewey, né, John Dewey, ele chegou lá e percebeu que era possível ter essa aprendizagem mediante o fazer, tá certo? Então, ele desejou, ele almejava naquela época, tá? A valorização das habilidades dos alunos, tá ok? Para a solução de problemas reais. Então, não é, a gente está falando de uma coisa lá de 1900, que já pensava em trabalhar com os alunos a partir de problemas reais, instigando esses alunos a pensar, questionar, tá? E se desenvolver tanto de uma forma intelectual, como de uma forma emocional, como de uma forma física, tá certo? A partir do que ele já vivencia. É claro que isso foi melhorado, isso foi aprofundado, né? Hoje a gente chama muito dessa questão das metodologias ativas, a gente fala muito de aprendizagem significativa. Então, metodologia ativa é o quê? O aluno dentro do centro desse processo de aprendizagem. A aprendizagem significativa está pautada em quê? Está pautada na gente possibilitar que esse aluno escute, que esse aluno pergunte, que esse aluno veja, que ele rompa aquela casinha que ele tem, que ele discuta, que ele faça, que ele ensine, certo? Então, tudo isso é possibilitar que o aluno assimile o conteúdo, transmitindo, né? Passando a construir o conhecimento e não que ele apenas decore,
ok? Então, isso é o que a gente deseja quando a gente pretende trabalhar com uma aprendizagem que é ativa, com uma aprendizagem que é baseada em projetos. E aí eu trouxe, né, um pequeno videozinho, vamos ver se dá certo aí, passar para vocês, que faz esse resumo para vocês entenderem rapidinho sobre o que seria. Você se lembra como era na escola? Era chato. Você estava na aula. Professora? Tá ouvindo, não? Não está aparecendo aqui na imagem, não, professora. Ai, sempre acontece isso. Tem que fechar, né, Dani, essa apresentação. É, porque ele era para apresentar aqui, né? Mas fazer no o quê? Slide, né? Clica aí agora para ver se vai. Não vai, não. Parece que vai. Eu acho que não vai, não. Tá aparecendo para vocês? Sim. Era chato. Você estava na aula. Deixa eu só tentar aumentar assim a tela. Melhorou? Sim. Você se lembra como era na escola? Era chato. Você estava na aula, memorizava o máximo que você podia e tentava passar nos testes no final. Mas isso era bom o suficiente. Hoje em dia, a escola pode ser mais interessante e eficiente, focando o estudante no que importa. Vamos explicar o que é aprendizado baseado em projetos. A maioria dos adultos vive o mundo dos projetos, seja uma tarefa do trabalho, decoração da casa ou planejando um casamento. Precisamos ativamente resolver problemas. Mas, infelizmente, trabalhos da escola parecem mais com isso do que com isso. Vamos dar uma olhada no mundo baseado em projetos. Essa é a Clara. Ela foi recentemente apresentada no desafio. A empresa que ela trabalha, Super Espuma, faz sabonetes. E era a responsabilidade dela achar o jeito mais sustentável para produzir sabões. O chefe de Claire deu a ela um orçamento e fez alguns pedidos. E ela tinha que achar uma solução. Ela organizou e gerenciou um time que pesquisou as opções e criou materiais resumindo os problemas. O time de Claire pediu a opinião e apresentou suas descobertas para o chefe dela. Claire terminou o projeto parecendo uma estrela do rock e aprendeu muito sobre produtos sustentáveis. Se você prestar atenção, o sucesso da Claire envolve pensamento crítico, colaboração e comunicação, coisas que não são normalmente ensinadas nas salas de aula. O mundo precisa de mais Claires. Então, como conseguimos isso? A resposta é aprendizado baseado em projetos. Focando os estudantes em projetos, professores põem eles em um caminho que aprofunda seu conhecimento e constrói as habilidades que eles precisarão no futuro. Aqui o que eu quero dizer. Sr. Simon sempre foi um bom professor de ciências, os estudantes sempre foram bem nos testes de sexta-feira. Mas, infelizmente, o que eles aprenderam é esquecido na manhã de sábado. Isso não era bom o suficiente para ele. Ele aprendeu sobre aprendizado baseado em projetos e decidiu dar uma chance. O Sr. Simons teve a ideia para o seu primeiro projeto sobre micro. Que bom que seus amigos pegaram resfriados ao mesmo tempo. Essa discussão produziu um monte de boas perguntas. E uma lista de coisas que as crianças gostariam. Deixa eu fazer. O Sr. Simons, então, anunciou que o seu projeto era ajudar crianças no ensino fundamental a entender como nós não ficamos doentes. Depois de dividir a turma em times, os estudantes começaram. Perdão, gente. Não estava saindo a legenda. Na escola, era chato. Você estava na aula, memorizava o máximo que você podia. Vê se sai a legenda agora. Você se lembra como era na escola? Era chato. Você estava na aula, memorizava o máximo. Toda hora. Deixa eu tirar aqui para colocar. Começou a sair, depois sumiu. É porque... Talvez seja... Professora, Hum. quando a professora colocar para ativar as legendas, clica dentro do vídeo para sair da aba, talvez funcione. Você estava na aula,
memorizavam Que o ele máximo tá. que se podia e tentavam passar nos testes no final. Mas isso era bom o suficiente. Hoje em dia, a escola pode ser mais interessante e eficiente, focando o estudante no que importa. Vamos explicar o que é aprendizado baseado em projetos. A maioria dos adultos vive em um mundo dos projetos, seja uma tarefa do trabalho, decoração da casa ou planejando o casamento. Precisamos ativamente resolver problemas. Mas, infelizmente, trabalhos da escola parecem mais com isto do que com isso. Vamos dar uma olhada no mundo baseado em projetos. Esta é a Clara. Ela foi recentemente apresentada um desafio. A empresa que ela trabalha, Super Espuma, faz sabonetes. E era a responsabilidade dela achar o jeito mais sustentável para produzir sabões. O chefe de Claire deu a ela um orçamento e fez alguns pedidos. E ela tinha que achar uma solução. Ela organizou e gerenciou um time que pesquisou as opções e criou materiais resumindo os problemas. O time de Claire pediu a opinião e apresentou suas descobertas para o chefe dela. Claire terminou o projeto parecendo uma estrela do rock e aprendeu muito sobre os produtos sustentáveis. Se você prestar atenção, o sucesso da Claire envolve pensamento crítico, colaboração e comunicação, coisas que não são normalmente ensinadas nas salas de aula. O mundo precisa de mais Claires. Então, como conseguimos isso? A resposta é aprendizado baseado em projetos. Focando os estudantes em projetos, professores põem eles em um caminho que aprofunda seu conhecimento e constrói as habilidades que eles precisarão no futuro. Aqui o que eu quero dizer. Se o Silva sempre foi um bom professor de ciências, os estudantes sempre foram bem nos testes de sexta-feira. Mas, infelizmente, o que eles aprenderam é esquecido na manhã de sábado. Isso não era bom o suficiente para ele. Ele aprendeu sobre aprendizado baseado em projetos e decidiu dar uma chance. O Sr. Simons teve a ideia para seu primeiro projeto sobre micro-organismos, quando metade de seus estudantes repentinamente pegaram resfriado. Ele perguntou para seus estudantes por que muitos de seus amigos pegaram resfriados ao mesmo tempo. Essa discussão produziu um monte de boas perguntas e uma lista de coisas que as crianças gostariam de aprender. O Sr. Simons então anunciou que seu projeto era ajudar crianças de ensino fundamental a entender como nós não ficamos doentes. Depois de dividir a turma em times, os estudantes começaram a programar. Eram tarefas dos estudantes: formular perguntas, pesquisar, colaborar, mostrar sua opinião e descobrir como mostrar seu ponto de vista para outros alunos. Um grupo escolheu fazer um vídeo educacional relacionado à lavagem das mãos e como evitar o resfriado. Outro grupo decidiu criar pôsteres mostrando como o vírus se espalha. Os grupos mostraram seu trabalho final para uma plateia entusiasmada de pais e crianças. Sentados na primeira fileira estavam um bom amigo e a nossa estrela do rock, Claire, que viu um pouco dela nos estudantes. Ficou claro que o projeto foi um sucesso para os estudantes, a plateia e o Sr. Simons. Seus estudantes praticaram raciocínio crítico, colaboração e comunicação. O projeto não era sobre memorização, mas aprender profundamente sobre o vírus e como prevenir e espalhar uma doença, uma lição que eles nunca vão esquecer. No final da apresentação, Léo se apresentou para os estudantes e falou para eles que eles eram uma estrela do rock e que o mundo precisa de mais pessoas que pensem como eles. E aí, gostou? Dá uma olhada no nosso site, nós temos diversos projetos bem legais. Você pode botar a mão na massa e começar a aprender agora. Gente, voltou a aparecer. Você lembra como era na escola? Voltou a aparecer. Alguém responda se sim ou Sim, se a não. gente está vendo a apresentação, né, na página do vídeo. Não está aparecendo o slide que diz por que trabalhar com aprendizagem, não? Não, Não, tá tá. pausado na página de vídeo. Isso. Apareceu. Mas eu quero que apareça esse aqui. Apareceu a tela cheia? Não. Mas tá no slide do por que trabalhar com a ABP. É, mas eu quero que apareça a tela cheia. Peraí.
Apareceu agora? Sim. Apareceu, professor. Pronto. Então, vamos voltar, tá? Vejam só o que ele está trazendo ali no vídeo, né? Que às vezes a gente traz a perspectiva de que o projeto ele não é algo próximo ao aluno. E ele é algo próximo ao aluno, e muitas vezes o aluno não percebe que ele vai conseguir trabalhar aquilo ali no cotidiano dele. Então, um tema como essa questão dos vírus, uma coisa que aconteceu em sala de aula, né? A gente que vivenciou uma pandemia, isso acontece muito, né? Pode estar ali muito, muito próximo da gente alguns temas. E aí, a aprendizagem baseada por projeto, gente, não necessariamente ela vai ter essa característica de interdisciplinaridade, tá? Mas nós estamos num projeto interdisciplinar. Então, a ideia é que a gente trabalhe de uma forma interdisciplinar. E aí a gente precisa ressaltar aqui, interdisciplinaridade é acreditar que nenhuma disciplina é superior à outra, todas vão ter um processo, né? Tem papéis importantes dentro aí desse nosso processo de integração, de aprendizagem. Não vai ter essa hierarquia, então todas as disciplinas elas vão estar interligadas, elas vão colaborar para a formação, para essa totalidade do aluno. Quando a gente fala em totalidade, a gente está querendo falar que o quê? Da importância do respeito, de desenvolver a autonomia, essa questão de encontrar um sentido nessa prática que está fazendo, de exercer aí diferentes funções do mundo do trabalho. A gente tem que entender que a gente vai trabalhar o conteúdo, mas a gente não vai trabalhar o conteúdo naquela caixinha que a gente está acostumado a ver no dia a dia ali dentro das escolas. E quando eu falo em escola, eu não estou falando das escolas que vocês vão, eu estou falando do IFE, eu estou falando de vários outros espaços que se trabalha com a educação, tá? Então, o que é que a gente quer mudar? A gente quer mudar essa perspectiva que a gente vivenciou tanto dos métodos tradicionais, né? A gente quer que os professores eles sejam muito mais facilitadores, muito mais orientadores dos alunos, incentivando, construindo esse processo de aprendizagem, tornando o aluno que ele seja mais confiante, que ele principalmente adquira assim, esses conhecimentos que vão para além dessa prática do dia a dia do conteúdo. Eu quero que esse aluno trabalhe as relações, tá? Ele trabalhe a escrita, ele trabalhe a oratória, mas ele também se envolva com o aluno, ele desenvolva a questão da liderança, ele desenvolva conteúdos que estão para além do que está previsto ali, muitas vezes, no ensino, se a gente for pensar só fechadinho ali na caixinha da química, ou da física, ou da matemática, ou seja lá, qualquer outra área. Vamos fazer agora essa relação com a interdisciplinaridade, né? Então, quando a gente faz essa relação com a interdisciplinaridade, a gente quer que o aluno tenha essas experiências que rompam. Então, assim, eu trouxe ao longo da apresentação do que eu pensei para hoje, eu trouxe alguns vídeos que vocês vão ver, como que a gente consegue fazer isso, né? E como que isso vai até o aluno, como é que esse aluno... Então, vocês vão ver alguns vídeos curtinhos, vou tentar até pegar do YouTube logo direto para ver se melhora aí nessa parte da apresentação para vocês, como é que vocês conseguem perceber isso, tá? De uma forma que você veja assim, poxa, isso de fato muda ali no aluno, né? Porque às vezes a gente fala, mas não traz exemplo. Precisa trazer exemplo para que você perceba quando a aplicabilidade dessa metodologia traz um resultado e que chega até o aluno. Mas vamos fazer logo uma atividade agora. Quem tem aí seus celulares, quem puder, né? Quem não está usando aí o celular, vamos fazer aí essa atividadezinha só para descontrair nesse momento já, antes da gente ir para a etapa 2. Vejam aí se vocês conseguem fazer a leitura do QR Code de vocês, tá? Ele vai levar vocês para uma atividade que eu programei. Assim que chegar, vocês vão... Ele abre, vai aparecer para você colocar o seu nome. E depois você começa a fazer a atividadezinha. Estão conseguindo entrar na atividade? Não, pois não tem como escanear o QR Code. Só você não está conseguindo ou ninguém está conseguindo?
Eu também não Eu consigo. tô tentando fazer um malabarismo aqui, para ver se eu consigo. Porque tem muitos do celular, né? Coloca o link. Eu vou Aí, botar o link, gente. Raquel Espera aí que eu colocou. coloco o link. Só um Raquel instante. colocou. Ah, a Raquel já colocou o link. Obrigada, Raquel. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou só já colocando aqui o coisa, rapidinho. Só um instante. Um outro vídeo que eu quero mostrar. Isso. Só um instante. Eu não vou mostrar o resultado agora, tá? Depois eu mando os prints dos resultados para vocês e aqueles que ficarem em primeiro lugar nas duas atividades, eu mandarei um brinde. Os meninos, se estiverem dormentes, não se preocupem, que uma hora o brinde chega. Esse aqui. Vai computar tudo, ele tá lá e quem for mais rápido, né, ele vai colocar depois no ranking para mim. Aí eu vou mandar o ranking para vocês e vocês vão ver. Dani, era só 2 questões. Só. É só 2 mesmo. É para ser rapidinho, Bianca. Vai ser rapidinho. Olha, não é justo, não. Era para eu ter sido mais rápido, mas um bichinho me matou no meio do caminho. A ideia é essa mesmo. Os alunos adoram esse negócio dos bichinhos. Esse joguinho era o que eu jogava muito quando eu era criança. Só um instante, viu, gente? É porque eu estou colocando no YouTube, porque eu acho que no YouTube vai ficar melhor na hora que eu for fazer colocar outro. Achei injusto. Deve dar a segunda chance pra gente. Por quê? Eu não tinha entendido como eu achei que era só clicar no quadrado da resposta. Ai, mas é assim mesmo. Meu computador está querendo travar aqui o negócio que eu quero mostrar para vocês, mas vamos lá. Vai dar certo, só um instante. Pronto, vou voltar a apresentar. Deu tempo aí de vocês fazerem, né? Eu vou só compartilhar aqui de novo. E aí não se preocupem que depois eu mando os prints com tudo, quem for o mais rápido, direitinho para ganhar. Voltou a apresentação? Sim, e voltou em tela cheia. Voltou, né? Certinho? Eu vou explicar agora, tá, gente, esses passos, tá, da aprendizagem baseada por projeto de forma interdisciplinar. Vocês vejam que segue aí uma cadeia de atividades, né, 10 ações que a gente pode estar fazendo para trabalhar aí com esse APB na escola. Então, no primeiro momento, a gente vai estar falando de uma aprendizagem baseada por projeto numa perspectiva que é interdisciplinar. Se é interdisciplinar, vai envolver pessoas de diversas áreas. Então, eu não vou me reunir só com os professores de química.
vou me reunir com professores de outras áreas, ok? Então, é importante você fazer esse momento onde vão sentar essas pessoas, vão se reunir, vão estudar o que é aprendizagem baseada, vão se dedicar esse momento para pensar. Depois, as pessoas vão definir quais são os temas. Aqui, gente, a gente tem uma particularidade que difere um pouco do que prega, né? Então, a gente tem que fazer as adaptações. Dentro da perspectiva, a gente coloca já, quando a gente vai submeter o projeto PIBID, a gente já tem que colocar um tema. Então, vocês não vão poder escolher esse tema para trabalhar. A gente teve que colocar um dentro do que foi oferecido pela CAPES, né? E aí, um dos temas é meio ambiente. Então, por isso que a nossa temática é meio ambiente. Mas dentro de uma outra realidade que não está vinculada ao PIBID, então vocês vão ter que ter o momento de sentar a equipe junto da escola e definir que tema que vai trabalhar. Né? Então, definir aí um problema, qual seria o público-alvo escolhido, como seria o tempo de execução, tá? No nosso caso, os nossos projetos, vocês vão pensar em algo em torno de 4 a 8 semanas, porque a gente deve construir esses projetos agora no mês de março, e aí a gente vai ter ali abril e maio, porque junho nas escolas já começa a ficar um pouquinho mais complicado da execução pela questão das provas e tudo. Então, esse tempo eu coloquei aí entre 4 a 8 semanas, mas vocês vão ter que, o tempo vai ser um tempo de acordo com a realidade das escolas que vocês estão inseridos. Outra coisa que eu estava até comentando com a Mônica, é que, vejam, a gente fala da questão da inserção de vocês dentro das turmas, mas às vezes eu não sei como é a perspectiva da escola, mas às vezes a escola pode querer oferecer essa atividade num contraturno, se ela tiver disponibilidade, que é muitas vezes o que acontece em determinadas escolas, quando elas trabalham com os laboratórios makers, quando elas trabalham com os clubes de leitura, elas ofertam a atividade no contraturno e aí reúne aquele grupo. Então, por isso que o público escolhido aí pode não ter um público que seja só do 7º ano, só do 8º ano, mas que tem uma diversidade. Ou mesmo, os professores podem escolher trabalhar um tema para todos esses 6º, 7º, 8º, 9º ano, o 1º, 2º, 3º ano, e aí o que vai divergir é essa questão dos conteúdos, né? Quando você está trabalhando ali com o 7º ano, com o 8º ano, 9º ano, você vai ter que enfocar nos conteúdos dessas séries que vão ser trabalhadas, tá certo? Então, por isso que tem essas perspectivas. O segundo momento é a análise do domínio de aprendizagem, que é quando você apresenta para o aluno. Então, quando a gente vai trabalhar com o aluno, a gente teve aquele momento, se reuniu, planejou, mas a gente vai entrar dentro da sala de aula, a gente vai explicar para o aluno o que a gente vai estar trabalhando com ele. Então, ele tem que saber que é uma metodologia, que essa metodologia, como é que ela se propõe, o que é que vai ser feito, tá certo? É importante apresentar para o aluno. Outra coisa, o tema, a gente tem esse grande tema, o meio ambiente, mas aí a gente já fez uma separação de pequenos temas, aí tem o solo, tem a água. Então, esses temas, quando vocês vão lá construir, poder escolher, que infelizmente a gente não vai poder aqui no nosso caso, mas quando vocês vão lá escolher, vocês também têm esse momento de fazer essas sondagens, de perceber se o tema que vocês pensaram lá naquele momento do planejamento, se foi um tema adequado, entendeu? E quais estratégias vocês tinham pensado lá no planejamento, se vai ser adequado ou não para esse público dos alunos. E é interessante, gente, falar assim, porque diz assim, mas eles vão fazer tudo igual. Não fazem. Eu apliquei já essa metodologia com os alunos, e é engraçado que quando eu coloquei para eles fazerem sobre como eles podem contribuir para a questão da melhoria do meio ambiente, né? Eu não me lembro exatamente o teminha central do projeto, mas era algo também relacionado ao meio ambiente. Para essa questão de conscientização, valorização. E aí, foram 5 equipes do segundo semestre de computação. E eles, da licenciatura, cada equipe construiu um projeto e teve como resultado um produto diverso. Então, eu tive aluno que construiu um site com várias informações e dados de diversos lugares que eles buscaram para pautar. Eu tive outros alunos que também construíram um site, mas eles já construíram um site numa perspectiva totalmente diferente do outro grupo.
Um outro grupo construiu, foi um curso de formação. Então, eles vieram com todo um projeto de formação, de oficinas, para ministrar e executar essas oficinas, entendeu? Teve um outro grupo que já pensou num curso no Moodle e criou algumas aulas já no Moodle para apresentar. Então, apesar de ser o mesmo tema, os alunos, eles constroem coisas diversas e eles vão buscar referenciais diversos para poder justificar aquilo que eles estão defendendo, tá certo? E aí tem essa outra etapa onde você tem que parar, dividir os grupos, que grupos que vão fazer, você vai deixar a turma livre para escolher o grupo, ou você mesmo vai selecionar o grupo, né? Esse momento, tá, gente, é um momento que a gente não tem, assim, essa ideia, não vai ser dias, são coisas rápidas, mas é importante que você tenha ideia de que é uma etapa importante, pensar em como esse grupo vai trabalhar, pensar que você tem que colocar esse grupo para que cada um tenha a sua separação, né? É importante que você traga o que cada um vai fazer, como que vai fazer, tá certo? E aí, eles entenderem que projeto interdisciplinar, ele envolve parar, ele envolve você sentar, envolve você pesquisar, estudar conteúdos que vão para além do que muitas vezes a gente está acostumado. Então, quando você pega um projeto do 9º ano, você pensa, às vezes, que esses alunos eles não vão pesquisar, eles não vão ver dados, e eles vão atrás de dados, eles vão atrás de justificativas. Eu fiz questão até, mas daqui a pouco eu vou apresentar para vocês esses 2 vídeos, colocar um dos meninos do fundamental, e aí é bacana perceber como o aluno evolui. Aí mesmo no IFE, uma vez eu participei de uma banca que a gente fez uma atividade com os meninos de computação do ensino médio, e os meninos construíram joguinhos perfeitos para trabalhar com conteúdos relacionados aí no nosso caso, na perspectiva que a gente trabalhou, nós trabalhamos na perspectiva de que eles iam trabalhar algum tema a partir do uso do jogo, né? Então, os alunos, eles foram além, assim, a gente teve aluno que foi para matemática, teve aluno que foi para literatura, e aí trouxe os livros de Harry Potter, teve outro grupo que foi utilizar... Ai, meu Deus. Teve um que foi trabalhar especificamente mesmo com conteúdos de computação, e aí esse trabalho foi perfeito, porque eles criaram absolutamente tudo relacionado à segurança da informação, e tinha uma pegada bem de mistério, de procurar, então foi bem bacana as construções que foram feitas pelos alunos, tá? Então, é importante que essas equipes, elas levem um pouco mais de tempo, nem toda equipe vai ter o mesmo ritmo, né? A gente precisa estar ali acompanhando, você não vai deixar os alunos soltos ao léu, você tem que acompanhar, você tem que ir perguntando como é que eles estão, o que eles estão fazendo, para trazer esse acompanhamento aí de todo o processo. E envolver, né, todos os professores, porque eles acompanham, e não tem que ficar largado, né? Nem vocês, bolsistas. O que cada os momentos de estudo também são importantes para que eles planejem as atividades que eles vão fazer. Então, qual é, dentro daquele tema, do problema que vocês propuserem para eles, o que eles vão, como é a forma que eles pretendem solucionar esse problema, né? É importante que eles façam uma breve discussão, por isso eles precisam ter esse estudo, que eles precisam fazer essa descrição de referência, que disciplinas que eles vão envolver ali. Então, às vezes, para solucionar um problema, o aluno pensa em disciplinas que vocês, ou conteúdos que às vezes a gente nem idealizou, mas o aluno foi lá, idealizou, propôs e pensou. Eles vão se estudar em que dia, eles vão se reunir em que dias, em que horários, como é que eles vão, quantas horas a gente vai poder disponibilizar para ele, como que eles vão fazer. Então, eles vão criando ali a importância de pensar no planejamento, tá? Nessas tarefas que eles têm que executar e se organizar para cumprir o tempo hábil. No começo é muito difícil, às vezes, os alunos entenderem da importância disso, né? Porque eles não vivem só para as nossas disciplinas, eles têm outras atividades também dentro da escola, e fora dela, né? Eles têm a vida deles, mas eles começam a entender a importância de cumprir cada etapa.
implementar o projeto, colocar o projeto em prática, né? Você vai ter que fazer os momentos que vão desenvolver essa autonomia, essa responsabilidade. Eles precisam ter uma infraestrutura mínima dentro das instituições, dentro do espaço que a gente vai trabalhar. Então, às vezes, eles, para construir o projeto, eles vão precisar de computador e às vezes eles não têm. Então, a gente precisa ver se as escolas têm. Quando eles estiverem nesse momento, até que ponto a gente pode ir ou não, tá? Intervir no que a gente tem dentro das escolas, por isso é muito importante, e o que a gente tem até trazendo aqui enquanto realidade de PIBID, de IFE, o que a gente tem que pode ser levado para que esses alunos construam e pensem aí. Tem uma outra coisa que é interessante, dentro da aprendizagem baseada por projeto, a gente sempre parte da perspectiva de poder trazer, se possível, essa questão das visitas técnicas, né? Fazer alguma visita técnica. Aí eu não sei a questão da infraestrutura da escola, muitas vezes não tem condições, às vezes tem, às vezes não tem. Mas eu já adianto que a gente, enquanto projeto PIBID, a gente já está visualizando uma breve visita técnica aí para vocês entenderem também algumas coisas, algumas perspectivas e abrir aí os horizontes, tá bom? E aí pensar, gente, que essa implementação desses projetos, muitas vezes a gente quer uma coisa muito complicada, mas como eu dei exemplo aqui de sites, de cursos, AD, essas coisas todas que os meninos pensaram na perspectiva do projeto que eles fizeram comigo, às vezes os alunos criam vídeo, às vezes os alunos criam um documentário, às vezes os alunos criam um podcast, então tem outras possibilidades aí, tá? A avaliação, gente, a metade ali do tempo, vocês têm que fazer essa avaliação, eles têm que apresentar alguma coisa já para vocês, porque a gente não pode deixar tudo lá para o final, não. Já tem que ter uma prévia para que daí a gente vê se eles vão conseguir executar, se eles estão organizando, não só conosco, professores, mas é importante para eles compartilharem com os colegas o que é que eles fizeram, como foi que eles fizeram, o que é que eles, até aquele momento, como foi que eles chegaram. E esse momento de sentar todo mundo junto e apresentar uma prévia do que foi feito é importante. Por quê? Porque, às vezes, você, pela sua fala, você vai lá e coloca ideias para o grupo do outro e vão trocando essas informações e vão crescendo junto. Tá? Então, é muito importante esse momento de parar e fazer essas avaliações. Ajustes e correções, então, eu trouxe ali a perspectiva da avaliação, então, depois de ouvir os colegas, eu vou fazer os ajustes e as correções que a gente perceber que são necessárias. Mas aqui, nesse momento, eu também tenho que chamar a atenção que é importante que os professores também, ou vocês, bolsistas, depois que os grupos se apresentarem, tragam, sentem e conversem com eles e tragam sugestões para tentar mudar e melhorar também o trabalho deles, tá? Tem aquele momento de avaliação coletiva ali via grupão, mas tem esse momento da gente sentar individual com cada grupo, prever esses momentos de sentar individual para trocar essas ideias e fazer esses acompanhamentos. A apresentação do resultado final, gente, é quando ele terminou ali o projeto, ele vai apresentar, mas a gente não tem que apresentar só para mim, ou só para você, professor, né? Os resultados, ele é importante que ele se apresente em algum momento para a comunidade, e às vezes, dependendo do nível do projeto, a gente rompe até essa caixinha, e aí vocês depois vão entender, quando eu mostrar os vídeos, e vocês vão ver que os projetos, às vezes, eles superam muito as nossas expectativas, né? E, por fim, aí eu vou ter que fazer aquele processo de avaliação de novo, tá? Que aí já é a avaliação final, terminou tudo, teve a apresentação, teve tudo. Então, eu coloco os alunos para fazer uma autoavaliação, eles se autoavaliarem, verificarem, darem uma nota, o que eles fizeram de forma... Tem aluno que, às vezes, se dá 10 e você nota que não é 10, mas é um processo de construção deles perceberem onde é que eles estão acertando, onde é que eles estão errando. Bem como, gente, dentro da perspectiva da aprendizagem baseada no projeto, a gente tem que pensar aí na elaboração de rúbricas, que é ali você trabalhar com critérios. Então, assim, eu quero que o aluno, como é que o aluno, eu vou avaliar se o aluno fez a questão da cooperação. Aí eu vou falar se ele foi avançado, se ele foi proficiente, ou se, ou se foi básico ali, tá certo? Porque ela vem na perspectiva de que o aluno está construindo, foi para além daquilo ali. Então, não é só pegar, aplicar uma prova. Ela tem essa perspectiva de diversas outras habilidades, esses outros empenhos, tá? Esses outros comportamentos.
Aí é a nossa outra atividadezinha para vocês fazerem aí e movimentarem. Agora vocês já têm o joguinho, já conseguem, né? Já, já é mais rápido aí agora, né? Ou não? Posso tirar, né? Aqui, que vocês já devem ter. Manda o link. É o mesmo? Conseguiram? É o mesmo link, professora? Não, aí já é outro. Manda o link aí no grupo. Quer dizer, aqui no chat. Vou mandar, peraí. Eu acho que já mandaram. Já mandaram, sim. Deu? Meu Deus, isso aqui foi difícil. Mudei umas 3 vezes e aí eu percebi que não deveria ter mudado. O link não deveria ter mudado. Ai, não depende de mim, não. O link não, mulherzinha. É assim. Não, eu tô dizendo para colocar lá na ordem. Eu mudei umas 3 vezes, não deveria ter mudado. É mesmo, Bia. Foi? Ai, meu Deus, o Luan tá fazendo cada cara, meu Deus. Esse segundo, só 7 fizeram até agora. O outro, 19 fizeram. Vou mostrar para vocês o resultado, tá? Deixa eu Precisa compartilhar. não, deixa pra lá. Ah, Precisa não, professora. mas é porque eu quero que fique esse. Tá bom, vocês que sabem que eu ia mostrar quem ganhou, né? Manda no privado da pessoa. Minha gente, é tão simples. Eu gosto porque é movimento os alunos, né? Os meus, pelo menos os meus alunos gostam. Mas vamos lá. Já voltaram a ver, pronto, já voltaram a ver meus espelhos infinitos, né? E agora, estão vendo aí o resultado, né? Essa daí foi a última. O Emanuel Anderson aí, tá? E no outro foi o Anderson Thiago. Certinho? Agora, estão me vendo, né? Estão vendo tudo, né? Que agora eu quero mostrar esses 2 vídeos que eu trouxe para vocês, que eu selecionei, que é bem
Legal aí. Deixa eu só colocar. Era bonitinho. Pronto, gente, desculpa aí, mas é porque eu quero botar as legendas, tá? Vocês estão conseguindo ver? Falem, que senão eu não sei se estão vendo. Estamos sim, professora. Estamos. Pronto, então vamos lá. Daniele, não tá saindo o som, não. Eu aparece a legenda, a imagem, tudo, mas tá sem som. E a imagem tá toda travada. Isso, que o... Hoje ele tá que tá, esse negócio, que não tá deixando o meu negócio aparecer. Ai, eu fico com tanto carinho. Tá, eu vou explicar para vocês, tá certo? O que seriam essas duas apresentações e eu vou disponibilizar no ambiente, porque fica mais fácil para não... Travou ainda? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Estamos, gente? estamos Pronto. sim. Sim. Então, é porque a Raquel está aparecendo para mim travada aqui, por isso que eu estou perguntando. Agora voltou, Raquel, agora voltou. Vejam, eu vou explicar o que é os dois projetos e depois vocês vão ter acesso, que eu vou colocar no Ava todos os links para vocês verem esses vídeos, tá bom? Porque é uma prova concreta para vocês de como é a aplicabilidade. O primeiro vídeo foram jogos de química realizados por os meninos do 9º ano. Os meninos do 9º ano, que foi que eles fizeram? Eles pegaram e foram perguntar aos colegas qual era o conteúdo que eles tinham mais dificuldade dentro do ensino de química. E aí os alunos disseram qual era o conteúdo que tinham mais dificuldade. E eles foram pesquisar se existiam já jogos relacionados a isso. E não existia na pesquisa que eles fizeram. Então, eles pegaram e foram construir esse joguinho para trabalhar com a questão do ensino de química, acho que é espectromia, acho que é esse o nome do conteúdo. E eles foram criar o joguinho. Só que aí, depois eles aplicaram numa turma o jogo e depois aplicaram na outra. E eles identificaram que depois uma turma teve acesso a livro na hora que estava respondendo. Então, teve uma falha metodológica e eles vão reaplicar. Mas o engraçado no vídeo é ver os meninos do 9º ano explicando, justificando por que é importante trabalhar com o jogo, trazendo todos os dados que eles usaram para poder justificar a aplicação desse projeto no caso deles. O outro vídeo que eu iria apresentar, gente, que eu não sei por que não está saindo o som, é um vídeo que ele vai falar sobre a questão da... Elas identificaram em uma comunidade, né, que eles moram no Ceará, que existia muito lixo ali ao redor, né, e quando você vê assim ao redor, muitas vezes são plásticos. Então, eles foram construir um tipo de plástico que fosse... bom para o meio ambiente, né? Que não trouxesse esse impacto ambiental. Então, ela vai mostrar no vídeo todas as etapas que eles seguiram para chegar nesse modelo de plástico e a substituição daqueles saquinhos que ficam com as mudas por esse plástico que foi criado por eles no laboratório e o custo total que ficaria por esse plástico. Então, esses dois vídeos que eu selecionei, um é desenvolvido pelos alunos do 9º ano e o outro são desenvolvidos pelos alunos do ensino médio. Então, a ideia, gente, é que vocês percebam que muitas vezes os alunos, eles nos surpreendem.
né? A gente acha que o aluno não tem capacidade de fazer, de romper com aquela caixinha, mas eles trazem várias ideias maravilhosas de aplicabilidade dos conteúdos. Então, para defender a ideia do projeto dele, ele vai muito além. Então, às vezes a gente diz assim, é meu ambiente, é solo, eles vão fazer... Não, eles vão romper muitas... Vai ter aquele que muitas vezes vai fazer ali só para cumprir tabela? Vai. Mas vai ter aquele que vai romper, que vai ser estimulado, que vai buscar muito mais. Então, eu vou disponibilizar para vocês esses links desses vídeos todos e também vou sugerir a vocês que acessem ao link da FEBRASE. A FEBRASE é uma feira nacional, tá? Que ela reúne todos esses projetos, não só projetos na área de ciências, mas projetos na área de humanas como um todo, a nível de Brasil, e os que são melhores selecionados vão para uma feira internacional, com tudo pago por eles. Então, vocês vão ter projetos de vários estilos lá, construídos nessa perspectiva de aprendizagem baseada por projetos. Né? Então, o quanto é importante você ver a evolução. Tem vídeo lá de alunos que tentam criar um robozinho para trabalhar com quem tem Alzheimer, né? E aí o robô vai sempre nas horas levar os medicamentos para ele, para não esquecer. Então, eles fizeram o protótipo. É claro que eles não desenvolveram todo o robô já é vendável, não, mas eles criaram um protótipo de robô que tinha essa função. E, dentre outros, você vai ver você vê também a questão do acesso ao recurso, né? Às vezes, numa escola que tem mais acesso, tem alguns projetos lá que a menina construiu, eu fico pensando, meu Deus, nem os meus alunos de graduação constroem aquilo ali. Mas ela teve muito acesso a muito recurso, investimento alto para produzir. Tá? E é interessante ver essa feira, porque você vai ver alunos que vão se preocupar, por exemplo, com a questão cultural. Então, tem aluno que vai construir produtos para o cabelo cacheado, como objetivo de valorizar essa questão da cultura afro, né? Então, tem todo um estudo, várias opções de projeto, que eu acho muito bacana para vocês conhecerem, porque vai inspirar vocês aí nesses projetos que vocês vão ter que construir, tá bom? Então, essa era a ideia que eu tinha aqui para trazer para vocês. Não se preocupem que eu vou disponibilizar no AVA todo esse material para vocês e os links desses que eu selecionei, mas também o link para vocês terem acesso a todo outro material, todo outro conteúdo aí que tem disponível, tá? Nos nossos próximos